Gente, então tá. Eu vi que algumas pessoas estavam no primeiro. Eu queria agradecer a presença de todos vocês. Quem tá de novo, mais uma vez. E hoje, como a gente falou lá na divulgação, o foco é que a gente fale ainda um pouco mais sobre prática de propósito, né? Eu vou passando aqui a apresentação. Qualquer coisa, vocês levantem a mãozinha, seja a mãozinha online, seja a mãozinha real. Façam perguntas, me interrompam. Eu já falei para a Joyce que eu tenho um problema sério, que é falar pelos cotovelos, então uma hora ou outra ela vai me puxar as orelhas, falar, fica quietinho um pouquinho, deixa o pessoal falar, né? Fica, ó, eu vou entender o sinal. E se vocês tiverem alguma dúvida, se eu estiver enlouquecendo muito também, me puxa que aí eu vou tentando sempre trazer para o mundo real, porque isso é uma coisa que para mim também é muito importante, vocês vão ver aqui na apresentação. Então, aqui, gente, eu vou... É a minha apresentação formal. Eu não coloquei ela para me apresentar especificamente. Vocês vão ver o D para. A gente geralmente se apresenta só com essa parte. Eu já vou começar a falar por que propósito é importante, né? A gente geralmente se apresenta só com a parte que está em cima, que é a parte profissional. Eu deixei ali em rosinha a parte que, na verdade, é a mais importante. O que que me motiva, o que que me inspira. Por que que eu faço o que eu faço, né? E por que que a gente vai falar como é que isso funciona na prática? Eu, particularmente, gosto de mundo real, gente. Eu coloquei essa moça aqui, que eu sigo ela no Instagram, não sei se vocês seguem, Celeste Barber. Ela pega essas fotos de celebridades e aí ela faz, tipo, vida real. Eu adoro, um monte de rir. Ele tá rindo ali, eu adoro. Amo. É bem assim, né? Olha lá, a modelo ficou espetáculo. A gente tenta fazer em casa, vida real, fica isso, né, tadinha? Fica, meu Deus, melhor não. Mas eu gosto, por isso que eu gosto de falar sempre, mesmo numa apresentação, o que é vida real. Porque no PowerPoint sempre fica lindo. Quando a gente tenta aplicar, vem um troço desse, né? E é isso que eu não quero, gente. Por isso que hoje a gente vai falar linguagem em vida real. Então, aqui é a apresentação vida real. Essa sou eu e a minha querida Sossô, que é fofa, porém também é uma tasmania. Ela, né, ela é um furacãozinho ambulante. Tá ótimo passar a quarentena com ela. Eu já surtei 28 vezes no mínimo com ela no meu cangote. Agora falando para a Joyce, que é muito legal, eu faço reunião online e aí, de repente, estou falando um negócio super sério, vem ela no meu cangote e fala, mamãe, quero ir ao banheiro. Ela fala número 2, né? Eu não vou falar, né, gente? Porque tem gente até comendo aí. Eu não vou falar, mas ela fica, mamãe, quero ir ao banheiro. E eu tô aqui falando de cálculos e planilhas. É ótimo, muito legal. Tem dia que eu rio, tem dia que eu faço os dois, inclusive, ao mesmo tempo. Eu sou bem maluca mesmo. O meu lema, eu trabalho com RH também, né, gente? Eu trabalho dentro da área de RH, isso me motiva muito, eu adoro o meu trabalho também. E eu gosto de falar que a gente é muito mais do que headcount. Quem tem alguma similaridade com a RH sabe o que é headcount, né? São o número de pessoas dentro de uma empresa e é um termo que a gente usa. Mas eu acho que a gente é muito mais do que isso, a gente é heart count. Para mim, conexão emocional é muito importante. E uma coisa muito legal, eu já fui desaparecida pelo David Copperfield, but o que acontece em Vegas fica em Vegas, então eu não posso contar. Mas é mais pura verdade, tá? E aí, gente, eu vou fazer um convite para vocês antes da gente começar, que é o seguinte, que hoje aqui a gente possa trocar, a gente possa falar a linguagem vida real e que a gente descubra propósito de propósito. Para que a gente coloque intenção em tudo que a gente vai escutar e falar e trocar aqui hoje. Porque também a principal mensagem, vocês vão ver que não adianta nada a gente definir o propósito se a gente não coloca intenção naquilo que a gente faz. Então, é o convite para a gente começar, que eu compartilho com vocês. Vamos fazer de propósito? Não vamos fazer sem querer? E, começando pelo lado de vida real, eu gosto de dizer que tem muitos mitos em relação a propósito. Eu falei um pouquinho sobre alguns deles no nosso primeiro webinar, e esse é o primeiro mito, que propósito é uma coisa para salvar o mundo. Gente, eu trabalho com responsabilidade social também, eu tenho pânico dessa imagem. Todo mundo que trabalha com responsabilidade social, sustentabilidade, já viu essa imagem 582 vezes. Chega a me dar frio na espinha. Eu não gosto dessa imagem da mãozinha segurando o mundo. Deus me livre.
Propósito não é sobre você segurar o mundo, sobre você salvar, não é sobre isso. Propósito é sobre superpoder. Na prática, tem muito mais a ver com a gente manifestar e realizar um superpoder do que a gente salvar o mundo. E acontece que a gente acaba salvando o mundo, porque quando a gente é herói, quando a gente entende qual é o nosso superpoder, aí a gente pode fazer o que a gente quiser, inclusive salvar o mundo. E aí todo mundo se beneficia com isso. Mas não é sobre ser bonzinho, nem nada disso. Um outro mito é que propósito tem a ver com... meu propósito é ser um bom pai. Meu propósito é cuidar da minha família. Meu propósito é ser promovido, é ter uma boa carreira. Não, nada disso é propósito. Isso pode até ser um objetivo para você. Só que quando o nosso propósito está no externo, está no outro, tem uma coisa que é certa, decepção, gente. Porque ou dá certo e aí acaba, ou dá errado e aí a gente fica culpando a pessoa para o resto da vida. Seja o filho, que a gente fala, poxa, mas eu dediquei a minha vida a você e agora você não vai fazer a faculdade que eu quero que você faça. Meu Deus do céu, que ingratidão, né? Já compra aí de cara em parcelas 10 anos de terapia, gente, quando a gente fala que o filho é propósito. Não. Filho pode ser inspiração, filho pode ser amor, mas propósito não é. Porque é fadado ao fracasso. Outra coisa é quando a gente tem como crescimento profissional o propósito. Pode ser até, inclusive, uma consequência de realização de propósito, mas não o propósito em si. Na prática, é sobre você. É sobre você realizar o seu potencial. E quando você faz isso, como consequência, a gente acaba impactando filho, mulher, marido, carreira. Eu costumo dizer que quando a gente trabalha com propósito, não só a gente paga a conta, como sobra dinheiro, porque é uma consequência. Dá tudo muito mais certo. Propósito, na verdade, gente, é sobre felicidade, a minha felicidade, como eu me realizo, como eu me sinto importante e relevante para o mundo. E quando as pessoas falam que tem a ver com inspiração, eu digo que sim e não. Tem a ver com inspiração e também tem a ver com transpiração. Porque não é que porque eu sou motivado que vai parecer tudo fácil para mim. Vai ter transpiração, vai ter momento difícil. Mas a beleza da parte da inspiração do propósito, eu gosto muito dessa frase do Nietzsche, que quando você tem um porquê, um bom porquê, você suporta qualquer como. E isso é um dos benefícios práticos do propósito. Por exemplo, quando você está acreditando que o seu propósito é crescer profissionalmente ou ser promovido, e aquilo não acontece, ou não acontece na velocidade ou a forma como você gostaria, você vai trabalhar bem? Você acorda legal? Você dá o seu máximo? Não, você se decepciona. E aí qualquer palavrinha atravessada do chefe, aquilo já cria uma situação, você já fala, tá vendo? Eu devia ter aceitado aquela outra proposta de trabalho. Para filho, para mulher, para marido é a mesma coisa. Qualquer coisa te tira do teu eixo, porque o que você acredita que é o propósito está centrado no outro. Quando está centrado em mim, quando eu acordo porque eu quero impactar positivamente e realizar o meu potencial, expandir o meu potencial, o que o outro faz, se é difícil, se não é, se é uma casca de banana, se é um dia ruim, aquilo não me impacta tanto, porque eu estou tão inspirada por aquilo que tudo bem, eu suporto aquele como. E isso é uma das grandes forças do propósito, gente. Eu vou retomar esse conceito porque o que eu falo está basicamente muito alinhado com a teoria desse cara. É um querido, eu falei no primeiro webinar, falo de novo, ele e a Brené Brown são meus melhores amigos, eles só não sabem, né? Mas a gente se fala todo dia, faço confissões, é ótimo. Ele é o sábio. Você está fazendo um curso com ele, né, Carol? Estou fazendo um curso com a equipe dele, eu já tinha feito um ano passado e agora estou fazendo outros esse ano, para descobrir novas formas de ajudar as pessoas a definirem e declararem o propósito. Está sendo super legal. Ele realmente também fala a linguagem da vida real, que eu adoro. E, além disso, dá para interagir com gente do mundo inteiro. Ontem eu estava fazendo um dos módulos e apoiei uma pessoa de Singapura a definir propósito. Foi incrível. Foi muito legal. A gente chorou. É ótimo, né? Eu sou uma pessoa, né, fria. Mas qual é a teoria dele, gente? Ele diz que, na verdade, ele não criou nada de incrível. Ele só decodificou
o que as pessoas que realmente conseguem chegar lá, ter sucesso, seja pessoal ou profissional, fazem. Ele diz que a gente tem um vício de linguagem, que a gente começa sempre pelo quê e depois a gente fala do porquê. E ele diz que o que as pessoas que são líderes que inspiram ou que fazem coisas que inspiram têm em comum é que elas começam pelo porquê. E quando a gente fala de o que é o quê, o como e o porquê, eu já vou trazer aqui, vou pegar mais um pouquinho de prática, que as pessoas geralmente me perguntam. Carol, eu entendi o que é o porquê. Eu entendi que o propósito tem que ser algo sobre o que eu sou incrível e como eu quero contribuir para o mundo. Mas então, o que é o como e o quê? O que é sobre quais são as atividades que eu faço, meu trabalho, minhas iniciativas. E aí, gente, não é só sobre trabalho. Pode ser uma conversa incrível que eu tenha com um amigo em pleno sábado. Eu estou realizando o propósito ali, se eu estou dentro do que eu acredito que é a minha contribuição, que foi a minha declaração de propósito. E o como são os meus valores, é o que me diferencia de quando eu faço alguma coisa. Então, por exemplo, vou pegar aqui um exemplo simples. Tem professor que quando dá aula, ele é prático, ele se envolve com os alunos e ele conversa e ele interage. E tem professor que gosta de falar muito durante a aula e é teórico. Para ele é importante expor o conhecimento dele daquela forma. Eles estão fazendo a mesma coisa e talvez até com propósitos similares. Só que cada um faz de uma forma diferente. É eu colocando meus valores na prática. Isso é o como. E o Simon, gente, ele inclusive nesse TED, ele dá 3 exemplos que eu sempre gosto de trazer, porque eu acho que eles fazem entender de uma forma simples o que é. O primeiro caso que ele traz é essa frase, de quando o Kennedy foi visitar a NASA, e ele encontrou com uma pessoa e perguntou para aquele funcionário qual é o seu propósito. E ele falou que era levar o homem à Lua. Só que o mais legal da história é que esse cara não era astronauta, ele era faxineiro. E eu tenho certeza absoluta que para esse cara que estava indo todo dia trabalhar para levar o homem à Lua, ele chegava e via, sei lá, um banheiro imundo, coitado. Ele encarava aquilo de uma forma completamente diferente do que se ele pensasse no salário que ele ganha para limpar aquele banheiro. Ele com certeza ia pensar, eu não ganho bem o suficiente para isso, eu não vou fazer isso, quer saber? Larguei, vou voltar para minha casa. E é disso que se trata quando a gente tem um porquê inspirador, o como, a gente ou aguenta ou segue em frente, porque não importa, o que importa é o porquê. Tem um outro exemplo que ele dá, que é eu tenho um sonho. O Martin Luther King levou multidões para a rua por causa de um único objetivo em comum, uma grande causa. E a brincadeira dele é, o cara não chegava lá no palanque e falava, gente, eu tenho um plano. Ele não tinha um como, ele não tinha o quê, ele tinha um porquê, ele tinha um sonho. E as pessoas se identificam com isso. Isso é uma teoria do Simon, que é super verdade. Uma das necessidades básicas humanas é o senso de pertencimento. Eu faço parte de algo. E quando eu me sinto conectada por essas crenças de uma forma muito intensa e forte, como, por exemplo, um mesmo sonho, uma mesma causa, eu simplesmente faço. Ele diz que essa parte do cérebro da gente é a límbica, que é a que move comportamento. Que é quando eu me identifico com alguma coisa, eu vou simplesmente vou. Eu mudo meu comportamento. Quando a gente está falando de uma propaganda, por exemplo, eu levanto e vou lá comprar, ou compro online, o que for. E quando eu estou falando de uma causa, eu sigo. Não adianta a gente vir pelo como e o que. Ele diz que essa é a parte do córtex do cérebro, que é sobre linguagem. Essa parte, ela racionaliza a escolha, ela não faz a escolha. É aquela velha história de, eu vou... Para a mulher é sapato. É difícil racionalizar, às vezes, sapato, né, gente? Você não precisa de tanto. A gente não é centopeia, então é difícil racionalizar essa escolha. Mas vamos pegar homem, que é mais fácil malhar homem, né? A gente pega o cara que ele olhou o carro durante 3 meses e, no final das contas, ele simplesmente racionalizou e comprou aquele que ele só justifica. É a pipoca, amiga? Então, a gente tem que vir da parte que orienta comportamento. E essa é um exemplo que eu vou usar, vocês vão ver na apresentação toda, que é o da Apple. A Apple, ela não parte do o que nem do como. Se ela partisse daí, ela falava que ela fazia computadores incríveis e que é um design super legal, uma tecnologia de ponta. Só que isso não faz a gente pagar 4 vezes o preço da concorrência para comprar um gadget tecnológico.
a gente faz isso porque a gente se sente parte do que eles vendem como conceito, que é mudar o status quo. E como é que é isso na prática, gente? Como é que funciona essa composição do propósito? Aonde eu sei o meu superpoder, eu escolho como é que eu quero contribuir, ter um impacto positivo no mundo com isso. E aí sim, a junção dessas duas coisas é que fazem o meu propósito. Aquele teste que a gente enviou, gente, se vocês... não sei quantos de vocês chegaram a fazer, a gente vai comentar no final para tirar dúvida, é sobre identificar o superpoder. Tem gente que já tem um cheiro super legal disso, que já sabe assim, não, eu sou muito bom nisso, eu tenho um feedback constante das pessoas sobre característica X, e aí já tem isso claro, é só escolher um ou dois. No caso, tem gente que não tem nenhuma ideia. E aí é que aquele teste super ajuda, para que vocês saibam mais ou menos quais são os traços mais fortes de personalidade de vocês. Tá? Então, a frase do propósito, gente, funciona mais ou menos assim. Como eu uso o meu superpoder, que é um verbo, para, e aí você escolhe qual impacto você quer ter no mundo. Tá bom? Vocês querem fazer alguma pergunta até agora, pessoal? Alguma coisa que não tenha ficado claro, que não está muito na prática? Pode falar, tá, gente? Tipo, Carol, sua louca. Não, ainda está muito no mundo da magia. Traz aí para o mundo real. A Niara falou como eu recebo esse teste. Gente, esse teste, ele estava na divulgação do webinar. Isso. O Ale mandou aqui. É o 16 personalidades. Ele é baseado num teste psicológico famoso que junta 4 letrinhas. Facilita bastante de começar a mapear o propósito. Eu queria perguntar para as pessoas, né? Porque até então a gente está aqui trazendo um pouco desse conceito em relação ao que é o propósito. Eu queria saber de vocês, alguém já se embrenhou nessa busca pelo propósito? Alguém tem alguma experiência com a questão do propósito aqui na sala? Que poderia compartilhar? Oi, eu queria falar uma coisa aqui, assim, que tem passado pela minha cabeça. Luísa. Luísa, isso. Às vezes eu faço bem o que eu não amo fazer. Sabe, eu fiz o teste, enfim, a minha personalidade é super executiva alguma coisa, não sei exatamente como é que está escrito, mas é por essa linha. E eu sou uma pessoa de tarefa, eu sou tarefeira, mas eu não amo fazer tarefa, mas eu faço bem. E eu vivo nesse dilema. E eu queria saber o que está errado para eu fazer o que eu gosto ou descobrir o que eu gosto de fazer, entendeu? Então, Luísa, obrigada pela tua pergunta. Essa é uma dúvida mega comum e eu mesma tinha ela no início, porque tem coisas que eu faço bem e não gosto tanto de fazer. Nesse caso, não adianta, lamento te dar essa má notícia, mas o propósito... Má notícia mesmo. É boa a notícia, então? Não, não é boa, não. É má? Pois é má notícia porque a gente, às vezes, quando faz uma coisa bem e a gente recebe esse feedback, seja de um teste, seja de pessoas próximas, a gente acaba repetindo e expandindo a nossa atuação nisso. É natural do ser humano, porque a gente é eco do mundo o tempo todo que a gente faz as coisas. Só que a gente tem múltiplos superpoderes, a gente não tem um superpoder só. E a boa notícia disso é que você com certeza tem um superpoder que você gosta, porque senão você não gostava tanto de fazer. E é nele que você tem que focar, porque senão não adianta. É o tipo de pessoa que às vezes chega no topo de uma carreira e um belo dia acorda e fala: cara, eu cheguei aqui porque me colocaram aqui, eu não cheguei aqui porque eu escolhi estar aqui. Essa é a sensação que dá quando a gente acaba realizando um superpoder que não é o que a gente mais gosta de fazer. Não soa uma escolha, não parece, porque eu não me divirto. Você tem que, o teu superpoder é sobre aquilo que você faria de graça. A verdade é essa, duro, mas é verdade. Você tem que gostar tanto que você faria de graça. Isso que eu tô fazendo para vocês, é exatamente isso para mim. Eu faço isso com maior amor, independente se existe um pagamento para isso ou não. Porque eu amo fazer isso, tá?
E é claro que tem coisas que a gente ama fazer e a gente faz mal. Eu até dei esse exemplo, acho que no primeiro webinar, das pessoas falar, Carol, mas eu amo cantar. Canto no banho, que é uma beleza, mas a família inteira sai de casa para não ouvir a pessoa tomar banho. Pelo amor de Deus, que horrível, né? E às vezes também tem exemplos de pessoas que falam assim, pô, Carol, sei lá, eu maquio bem, eu faço bem penteado e até tem um propósito por trás disso, porque eu contribuo para a autoestima feminina, eu empodero mulheres através desse o quê. Só que quer saber? As pessoas adoram o resultado e tal, ai, mas eu acho chato. Não gosto. Então não, tem que ser a junção dos dois, porque senão em algum momento você vai encher o saco. E aí não é a realização de propósitos. Carol, tem uma coisa que eu sempre penso sobre isso, né? Por exemplo, eu tenho que fazer exercício, né? A gente estava até conversando antes do pessoal entrar que eu tenho um problema de retenção de líquido, que é uma coisa que a maioria das mulheres tem, e que justamente por ter retenção de líquido eu tenho que fazer exercício todos os dias, porque senão começa a me doer o corpo, eu começo a ter vários problemas relacionados à saúde por não fazer exercício. E eu acho que a questão do propósito, como você falou, ele é múltiplo em vários aspectos, né? Você pode se colocar, por exemplo, vamos supor, eu odeio fazer musculação, odeio fazer academia, mas eu tenho que fazer. O problema é que assim, a gente acaba se colocando eu tenho que fazer, em vez de procurar uma coisa que você gosta de fazer. Então, é um sofrimento diário você ter que fazer aquilo todos os dias. Por quê? Porque você não está dentro daquilo que está relacionado a um propósito, tá? O propósito é eu não sentir dor, mas será que eu não posso dançar? Por exemplo, eu não posso escolher uma coisa que me divirta mais? E isso aqui a gente pode levar para tudo, né? Para o trabalho, para tudo mais. Então, eu comecei a experimentar várias coisas. Eu fui para o boxe, eu fui para o Muay Thai, eu fui para... Tentei fazer crossfit, tentei fazer um monte de coisas. Eu acabei nesse experimentar, e foi muito legal, gente, porque assim, eu fiquei rodando todas as academias do bairro de Perdizes, de graça, fazendo uma aula de graça em cada lugar. Então, eu fiquei praticamente uns 2 meses fazendo aula de graça, até que eu achei um negócio que eu falei, caraca, que legal isso aqui. E aí me amarrei, por exemplo, eu faço spinning, né? Agora não tá dando, mas... Enfim, spinning é uma coisa que eu gosto, o boxe é uma coisa que eu gosto. Então, eu comecei dentro daquilo que eu preciso trabalhar. Tá, eu preciso trabalhar, porque eu preciso ganhar dinheiro. Por quê? Porque vivemos num mundo capitalista. Então, já que eu vou ter que trabalhar, eu tenho que escolher uma coisa que minimamente me deixe feliz e me divirta, porque senão é insuportável viver, né, cara? Carol, eu só queria... desculpa. Fala. Não, só uma reflexão que eu estava fazendo aqui, né, enquanto a Joyce trazia isso e quando você apresentou a questão do onde está o propósito, eu fico vendo, assim, até algumas amigas num movimento nessa quarentena, né, e parece que a quarentena ativou isso, né, deixa eu encontrar o propósito que faz sentido, deixa eu parar de viver uma mentira, e às vezes você começa a entrar numas piras, né, de entrar em cursos ou começar a desenhar um mapa mental e, nossa, por que eu vim ao mundo, né? E às vezes eu acho que o propósito, ele tá, como a Joyce falou, às vezes em partes, em pequenas coisas, em coisas que você já faz, e ele mora ali dentro, mas você não se dá conta. Então, isso aconteceu comigo nos últimos anos, que eu trabalho com comunicação interna, né? Mas tenho várias ressalvas com o mundo corporativo, sofro muito com algumas questões. Enfim, mais do que nunca, acho que por todas as discussões que a gente está tendo de sociedade, de privilégio, mais do que nunca o mundo corporativo tem me agredido bastante em alguns momentos, mas eu felizmente na trajetória dos últimos anos consegui encontrar um pedacinho ali, uma célulazinha do que eu faço, que se conecta profundamente com o meu propósito, com o que eu acredito, né? Então eu vou lá na célulazinha que eu dou holofote para um colaborador de campo que não teria holofote se não fossem os canais internos dos quais eu sou responsável. Então, assim, para mim, aquilo ali é a chama acesa, sabe? E aí, quando eu tenho um dia difícil, quando eu falo com aqueles líderes que eu quero vomitar depois, eu lembro dessa célulazinha que me conecta com minha essência e faz eu seguir fazendo o que eu faço, né? E aí eu comecei a tentar derivar coisas dessa célula. Então, eu gosto muito de pessoas, eu gosto de lidar com pessoas, eu gosto de lidar de um jeito genuíno. E aí eu encontrei, mas reuniões nem sempre é genuína, mas alinhamentos nem sempre é genuíno, porque tem um monte de política, porque você faz coisa para agradar o líder e para agradar a área e blá, 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 blá. E aí, num belo dia, eu dei um treinamento na empresa, porque felizmente eu estou numa empresa grande que tem uma universidade corporativa e tem essa possibilidade de eu ser uma líder educadora também.
Cara, e me deu uma eureka, assim. Eu falei, gente, a sala de aula é o lugar onde a gente trabalha, ganha um dinheiro e é genuíno, sabe? E nem sempre, claro, tem suas exceções e tal, mas não sei. Aí daquela célulazinha eu comecei a derivar. E hoje eu tô nesse momento, assim, de saquei o propósito, saquei outro caminho do propósito, agora eu preciso começar a tangibilizar, transformar isso em, talvez, uma segunda profissão, um plano B da vida, né? Porque, como a Joyce falou, estamos aqui, precisamos de dinheiro, adoro viajar, quero ter filho e preciso do mundo corporativo para, né, enfim, manter esses sonhos vivos, assim. Mas como eu posso começar a fazer essa migração para algo que seja mais essencialmente o meu propósito, né? Acho que 100% nunca vai ser, porque você está dando aula, está respondendo para alguém, você sempre está à mercê, a serviço de alguém que talvez não conecte com o seu propósito. Eu acho que é importante ter essa consciência, senão a gente vai para o mundo de Alice, que também não é efetivo, sabe? E aí quer dizer, é efetivo talvez sem ganhar dinheiro, vai fazer trabalho social, vai fazer coisas que realmente te preenchem o coração, mas não vão preencher sua conta bancária, assim. Mas quando a gente olha nessa propósito versus salário, propósito versus renda, eu acho que a gente tem que ter essa maturidade e ser realista, né? Porque senão também você fica numa busca de algo que nunca vai vir, sabe? Exatamente. E é por isso, gente, eu acho que até dá para conectar com alguém, deixa eu ver o nome da pessoa, gente, que eu estava lendo aqui. A Fernanda pediu para falar sobre ressignificar propósito, porque ela falou que está num momento em relação a propósito de mudança, né? E eu acho que tem a ver com isso que a Lívia falou, e a gente até vai trazer esse conceito um pouquinho mais para frente, que é o seguinte, que também se conecta com aquela coisa de quando eu sei o porquê, o como, quando o como não me agrada, né? Ou seja, quando eu estou numa organização e você falou uma palavra que eu acho que está sendo comum para muita gente que eu converso, que é aquilo está sendo agressivo para mim, aquilo está de alguma forma desalinhando com os meus valores, como que as decisões estão sendo tomadas. Eu acho que nesse momento, quando o como desagrada, ele se torna mais suportável. É sobre o meu propósito, né? Agora, quando também eu tô... Gente, desculpa, só um minutinho que tem alguém batendo na minha porta, gente, só um minuto. Enquanto a Carol volta, eu queria falar um pouquinho sobre essa questão da ressignificação, né? Eu acho que a gente vai ressignificando o nosso propósito o tempo todo. E não dá pra, a gente não para nunca, porque a gente vai mudando ao longo do processo e esse propósito vai mudando, inclusive. Eu lembro que desde pequenininha eu sempre quis fazer alguma coisa. Eu lembro que eu falava assim, eu queria fazer alguma coisa que fosse importante para o mundo. Sempre pensava nisso, né? Sempre queria criar um menino maluquinho, que eu era apaixonada pelo menino maluquinho do Ziraldo e eu achava que... E eu gostava muito de desenhar. Eu falava assim, caraca, um dia eu quero fazer um menino maluquinho que ajude as crianças a serem mais crianças. Eu sempre pensava nessas coisas. Aí quando eu fui trabalhar fui fazer direito e fui trabalhar no Ministério Público em Rondônia, e aí eu criei um curso de poesia e conto dentro do Ministério Público, porque ninguém trabalhava naquele lugar, todo mundo ficava sem fazer nada. E aí depois eu saí de lá, fui fazer comunicação em São Paulo, aí fui trabalhar numa agência de propaganda, depois criei um curso para ensinar as pessoas a se comunicar melhor. E agora eu estou criando uma plataforma que faz com que as pessoas tenham contato com as pessoas com quem elas admiram e consigam passar por uma experiência com essas pessoas. Então, assim, voltado para a educação. E aí é uma coisa muito louca que eu queria só fechar. Carol, desculpa ter te pegado só para a gente falar. Sabe uma coisa que eu descobri recentemente? Minha filha foi fazer um trabalho na faculdade sobre gerações. E ela começou a levantar 4 gerações para trás da minha família. Sabe o que eu descobri? Que as 4 gerações passadas da minha família, todas as pessoas eram professores. Olha que coisa louca! E eu até queria que você comentasse um pouco sobre isso, Carol, porque assim, será que a gente carrega, né? O propósito ele também está associado às nossas gerações, e quando a gente olha para essa ressignificação, ela tem um pouco a ver com isso também. Eu não sei se você já estudou alguma coisa sobre isso. Então, vamos lá. Gente, desculpa a interrupção, mas
problema resolvido aqui. O que acontece? Então, vou voltar para o como e a gente chega nesse ressignificar e até mesmo essa coisa genética de propósito. Será que existe genética? Será que existe genética no propósito? E tem, tá? Mas não é biológico. Mas eu tenho aqui uma teoria de Barr total sobre isso, que eu também vejo algo desse tipo. Então, gente, voltando para o como, a Lívia falou de um como que era difícil e que ela entendeu que o propósito dela estava alinhado, né? O porquê estava alinhado, portanto, um como desalinhado, ok, eu suporto, eu ainda vejo uma inspiração suficiente para eu fazer parte. Agora, eu tenho certeza que se a Lívia estivesse onde ela está pelo salário, ela já tinha, opa, eu vou olhar para o lado, não está suficiente para mim. O exemplo da Joy, quando ela fala da academia, academia é um ótimo exemplo, porque é o seguinte, o ter que é suficiente para você se matricular. Eu tenho que emagrecer, eu tenho que, sei lá, ficar mais bonita, gostar mais de mim no espelho e tal. Esse é o ter que. Esse ter que é suficiente para você ir e se matricular. Não é suficiente para você ir 3 vezes por semana. E aí tem gente que, como a Joy deu exemplo, o como é tão legal. O como, no caso, o quê? Né? Eu vou fazer uma dança, vou fazer um spin. Eu me divirto tanto no processo que eu vou, ótimo. Ela já tem uma inspiração por trás disso. Ela tem, aí ela falou, pô, eu quero me sentir melhor, que o meu corpo isso me incomoda. Sei lá, eu tenho excesso de líquido, ela falou, e isso incomoda ela, isso é um porquê. E tem gente que tem porquê puta inspirador, do tipo, eu já ouvi uma pessoa falando, eu quero viver mais para ter mais tempo com os meus filhos. E eu tenho uma doença grave e essa doença, se eu fizer exercício, me permite passar mais vida com os meus filhos. Nesse tipo, o peso do porquê foi tão alto que eu acho que mesmo que a pessoa tivesse que fazer um como mais difícil, ia suportar. Porque o porquê era tipo, simplesmente eu preciso viver mais para ver minha filha casar, entendeu? Era um porquê mega forte. Existe um equilíbrio entre esses dois, entre o gostar de fazer, que é o como, que é o que eu faço, e o meu porquê. Só que os dois têm que ser suficientemente bons para sustentar que eu me sinta bem com aquilo, realizando o superpoder, porque eu gosto, não adianta ser que eu não gosto, e impactando a vida das pessoas nesse sentido. Sobre o ressignificar, gente, vai ter um conceito que eu vou trazer para vocês daqui a pouquinho, que é o conceito de guarda-chuva de propósito. Quando você contém uma definição de propósito, que ela é inspiradora, clara e simples o suficiente, você consegue encaixar um monte de coisa embaixo desse guarda-chuva que antes você nem fazia conexão. E que agora você consegue fazer a conexão, então faz mais sentido. Também para você tirar coisas da sua vida. Tem um exemplo, Carol? Tenho. Eu tenho um exemplo do guarda-chuva, que foi inclusive uma pessoa que eu conheço, que eu ajudei na definição de propósito, e ela me falava que ela gostava muito do que ela fazia, ela trabalhava com RH, ela apoiava outras pessoas dentro da empresa, inclusive pessoas que têm deficiências, assim como ela tinha, com orientações, com apoio no grupo, com suporte de uma forma geral. Aquilo fazia bem porque ela sentia que trazia leveza para a vida de uma pessoa que já tinha uma realidade pesada. Mas ela falava, sabe o que eu adoro fazer? Eu adoro fazer doce. Eu, às vezes, passo as noites virando, fazendo doce. Eu cozinho doce. Eu amo quando eu vejo o sorriso no rosto das pessoas. Quando eu entrego o doce, eu nem vendo, eu dou. Eu dou o doce porque eu adoro. Eu adoro fazer e eu adoro a reação da pessoa. E eu tenho pensado, sabe, porque eu gosto muito do que eu faço aqui no RH, mas... gosto mesmo de cozinhar, sabe? Eu gosto de fazer doce. Será que eu tenho que largar tudo e fazer doce? Não sei. Vamos definir o propósito? E aí a gente foi definir o propósito dela com base na personalidade, nas histórias, porque o método que eu uso é o método do Simon, que é o storytelling, que é maravilhoso, é até emocionante. A pessoa traz histórias e com base nessas histórias a gente identifica superpoder e impacto. E ela trouxe as histórias, a gente mapeou a personalidade, fez o exercício. E no final ela entendeu que o propósito dela, gente, tinha a ver com trazer leveza e doçura para a vida das pessoas. E aí ela viu que nos dois UQs, tanto trabalhando no RH com um grupo que tinha uma realidade pesada e ela, pela orientação e suporte, trazia leveza, quanto fazendo doce literalmente, nos dois casos ela entendeu que ela levava leveza e doçura, porque tinha a ver com a personalidade dela, ela era uma pessoa otimista,
que sempre queria fazer os outros verem a metade cheia do copo, trazer um sorriso, falar, calma, vai ficar tudo bem. Ela era a Poliana doce, né? E ela entendeu que ambas as atividades, o quês e os comos dessas duas atividades encaixavam debaixo do guarda-chuva de levar leveza e doçura para a vida das pessoas. Ela falou, pô, agora eu entendi, eu não preciso nem escolher. Eu já estou realizando meu propósito nas duas atividades. Então, esse é um exemplo certo. Eu tenho outros onde a gente definiu e a pessoa viu, cara, não está nem perto do guarda-chuva. Ferrou, vou ter que dar um 180 aí na vida. Vai. Às vezes Carol, é duro. Olhando um pouco... Joyce. Oi, Carol. Fala. Eu posso Oi, falar Beatriz. Deve? Ela tocou justamente no que eu ia falar, não deixei de falar, que eu consegui meu propósito através das histórias. Então, eu, fazendo uma coletânea de história da minha vida e também perguntando aos amigos, ou lembrando deles, enquanto uma determinada situação acontecia, dá para descobrir o nosso propósito. E eu penso em propósito separadamente da questão monetária. Porque à medida que você consegue atingir o seu propósito, o monetário vem. Tá? Ele vem. Você recebe o que tem que receber porque você está fazendo algo que é para o mundo. Né? Você acaba fazendo algo para o mundo. Então, ele vem. Isso lembra uma história que eu nunca mais esqueci, de uma artista nordestina, que a arte dela era com movimento. E era lá no Nordeste. Lá no Nordeste, ninguém ia entender o tipo de arte que ela tinha. Ela casou com um europeu, foi para a Europa, desenvolveu na Europa, e depois ela voltou para o Brasil e foi aclamada. Ela conseguiu resolver o propósito dela. E é um ótimo exemplo também, gente, porque algumas pessoas me falam, eu gostei muito da expressão que a Lívia usou, ela falou, ai, Carol, medo de mundo de Alice. Né? Será que, assim, meu propósito é fazer arte, eu não ganho dinheiro com isso. E, caramba, será que eu estou no mundo de Alice? Será que eu fui para a parte só inspiracional e larguei o mundo real? Eu preciso de dinheiro para comer. E tudo bem, e tudo ótimo. Porque, às vezes, o como não tem a ver só com valor, tem a ver com estratégia, tem a ver com, por exemplo, o plano de carreira. Né? Tem pessoas que eu ajudo com o propósito, que às vezes a gente acaba caindo num... Vamos fazer um plano de carreira? Porque é sobre o caminho. Fala, Jô, você queria falar. A Mariângela está querendo falar. Mariângela, ela está falando... Ela escreveu? Não. Ela quer falar, ela botou a mãozinha. Eu escrevi sobre essa questão do propósito, né? Eu descobri o meu. Tá bem baixinha a sua voz, Mariângela. Oi? Tá bem baixinha a sua voz. Agora acho que melhorou. Eu descobri o meu propósito, que é a questão da mentoria. Porque eu gosto de estar junto das pessoas e passar o que eu aprendo. Eu não gosto de aprender e não poder compartilhar. Eu acho que, para mim, é difícil. E se uma pessoa me pede ajuda, eu faço sem pensar nem duas vezes. Eu faço acompanhamento, eu faço dicas do que eu aprendo, eu ajudo. E até fiz um projeto sobre dicas de oratória. O pessoal na faculdade poder se apresentar, tudo. E, inclusive, tem até uns amigos meus que eu fazia acompanhamento deles. Eu observava como é que eles estavam se comportando, tirando alguns vícios de expressões que eles tinham, de fala. E, assim, para mim, isso é super importante. Vocês estão me ouvindo? Agora tá, deu uma fugida e voltou. Pronto. Aí eu acho importante isso, sabe? Eu faço uma coisa que eu acho que outras pessoas até poderiam desistir no meio do caminho. Mas é algo que eu gosto, é aprender e compartilhar. E ajudar as pessoas, mesmo que não gere lucro, mas ajudar é uma coisa importante para mim, muito importante mesmo. É legal isso, Mariângela, porque o teu propósito tem o ajudar na veia. Tem o que é lindo, e eu compartilho. Tem gente que não. Tem gente que o propósito, ele, por consequência, apoia a vida das pessoas. Porque sempre um superpoder apoia alguém.
né, tem um impacto positivo no mundo. O seu ainda, ele é 2 vezes impactante, porque você, no teu como é importante o apoiar o outro, né? Então, e é o que você disse, isso te dá força, você faz de graça, propósito é isso, você gosta de fazer e você vê o impacto, se sente bem e quer repetir. Fala, Joy. Eu vou trazer uma pergunta polêmica aqui. Ai, adoro polêmica. Importantes. E quando o teu propósito é ganhar dinheiro? Não é propósito. Propósito. E se tem pessoas... Isso não é propósito. Não, eu sei que pode não se parecer propósito, mas eu conheci pessoas ao longo da minha vida. Obviamente que depois de um tempo, essa pessoa cai em si, que ela até consegue chegar, né? Tem até uma grande amiga que ela definiu que até os 40 anos ela ia ficar milionária. E ela focou nisso, ela foi trabalhar, tipo, em banco, ela foi trabalhar com coisas que traziam muita grana para ela. Só que quando ela chegou nos 40, ela não achou que era o suficiente, ela já estava milionária. Aí ela continuou trabalhando e com 50 anos ela tinha tanto dinheiro que ela não precisava trabalhar pro resto da vida. Só que aí ela entrou em processos de depressão, porque ela falou assim, caraca, que vida vazia. Né? Eu tenho tanto dinheiro, mas ela não casou, ela não teve filhos, ela não teve relacionamentos, ela é uma pessoa que não aceitava a sexualidade dela do jeito que ela era, né? Ela sempre muito presa a certos padrões, e aí ela teve a chance de redefinir a vida dela. Mas qual que é a dica, né? O que a gente pode falar, Carol, para essas pessoas que colocam isso como propósito? Porque, assim, na minha cabeça, eu acho que definir o propósito, na prática mesmo, você encontrar o seu propósito, passa por, mais do que ir em busca desse propósito, desconstruir coisas que não são propósito, mas que estão enraizadas dentro da nossa sociedade, que é muito difícil se desconstruir, né? Porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que ter filho, eu tenho que ser magra, eu tenho que ser linda, eu tenho que, tipo, ser forte, eu não posso chorar. Enfim, são todas coisas que a gente vai sendo massificado ao longo da vida e que a gente deixa de ser a gente. E pensar em propósito é uma coisa quase que impossível para pessoas que seguem um padrão para pertencer à sociedade e sentem vergonha de qualquer coisa que não seja o que a pessoa é de fato, né? Então ela nem consegue olhar para si. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Claro. E o pior é o seguinte, às vezes quando a gente... Eu acho que isso é um processo, tá? Isso é uma jornada mesmo. Para a gente se desintoxicar um pouquinho, achar que propósito é ganhar dinheiro, é ser linda, é ser mãe perfeita. Isso não é propósito. Isso até pode ser um objetivo teu, ou então, como você falou, né? Pô, eu vejo na revista, eu vejo em qualquer lugar, virou um propósito sem nem eu escolher. É o que se espera de mim. E esse é o pior caminho possível, simplesmente porque a decepção é garantida. De novo, gente, assim, tem uma frase que eu escutei, enfim, eu não vou falar o nome da empresa, porque até nem precisa. O cara era presidente de uma empresa gigantesca, e eu vi uma vez eu estava num evento com ele, e aí estavam fazendo perguntas para ele. E estavam falando sobre a trajetória de carreira dele, como ele chegou onde chegou, e eu achei tão incrível que ele foi vulnerável e sincero o suficiente para falar sobre trajetória de carreira. E ele falou, gente, mas sabe qual foi o dia mais triste da minha vida? O dia que eu virei presidente. E aí todo mundo ficou... Porque ele tinha acabado de falar meia hora de tudo que ele tinha aberto mão e tudo que ele tinha planejado e feito para chegar lá. E ele falou isso, e aí ninguém entendeu, e aí ele falou, sim, porque aí, o que eu vou fazer depois? Eu não sabia, eu não tinha uma puta ideia do que eu ia fazer depois. Eu olhava para o lado, a minha sala era um aquário de vidro, eu olhava para as pessoas e foi me dando um pânico, foi me dando uma falta de ar. E o cara tinha, assim como a tua amiga, colocado na cabeça que o propósito era chegar em algum lugar, era ter uma determinada quantia de dinheiro, era representar um status. Para homem é super comum o status de cargo, para mulher, ter o corpo, ser a mãe perfeita, né? E não só isso é inatingível, como o pior de tudo é quando se atinge, que aí dá um vazio, aí cai, pum, e agora? O que eu faço, né? Então, é muito complicado, gente, quando a gente acaba confundindo os dois. E tem gente aqui que está me perguntando, eu estou vendo aqui, sobre dicas práticas. Como encontrar, então, o propósito.
Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar a apresentação toda, que aí eu falo sobre algumas dicas e a gente combina que lá no final, se vocês ainda precisarem de mais dicas, a gente volta. Porque eu acho que tem muita coisa que a gente está falando aqui que estão... A gente só tem 10 minutos, tá, Carol? Eita, tá. Então eu vou dar uma corrida, tipo, fast aqui. Então, gente, na prática, né? Por que então que propósito é tão bom? E o propósito tem muito, muito a ver, gente, quando a gente fala de benefício na prática, de alinhamento. Aí fala, lá vem a louca da Carol, ela falou que ia falar de prática, tá toda astrológica. Não, muita calma nessa hora. Por que é importante a gente alinhar o propósito na nossa vida? Por quê? É só sabendo qual é o meu propósito que eu consigo alinhar com o emprego dos sonhos. É só declarando quais são as minhas crenças e o que eu sou incrível e no que eu realmente, o que eu quero para minha vida, no que eu acredito, que eu consigo atrair pessoas que estão alinhadas com isso. Isso é muito comum, gente, de não acontecer e de repente a pessoa se decepciona de novo, tanto com emprego quanto com relação amorosa, amizade, né? As pessoas quando vão se candidatar para uma vaga, elas não vão lá olhar quais são os valores e qual é o porquê da empresa. Elas olham a vaga, elas olham o salário, elas olham o que e o como. Aí de repente se decepcionam. Pô, mas não sabia por que a gente tem... Essas decisões estão sendo tomadas de uma forma que eu não acredito. Sim, tá desalinhado. Isso é fácil da gente não dar um passo em falso quando a gente faz isso antes de se candidatar. Coloca teu propósito, gente, na cara do currículo. Primeiro que você aumenta as chances de chamar a atenção do recrutador. Segundo que você alinha, que é o mais importante. Com as pessoas é a mesma coisa. Se você pudesse, todo mundo tivesse um brochinho falando quem eu sou, o que eu acredito, qual é o meu propósito, não era tão mais fácil se a gente se alinhar com quem a gente acredita? Eu e a Joia, ela falou disso no primeiro webinar. A gente alinhou com o que a gente acredita. Depois a gente foi se conhecer. E não é à toa que a gente virou amigas de infância em tão pouco tempo, né? Que é isso, a gente foi primeiro pelo porquê. E aquilo foi tão forte que aí depois é que a gente se conheceu de verdade, mas a gente estava ali pela mesma causa, a gente acredita nas mesmas coisas, né? Então, mas e quando você nem encontrou esse porquê ainda, Carol? Vamos chegar lá. Vamos lá, gente. Calma. Tá bom. Quando você descobre essa luz, você consegue, de fato, passar para o mundo o que é esse seu propósito. Você se conecta muito melhor com as pessoas. Você multiplica, porque alguém falou ali no chat, quando você descobre, você vai empoderando, você vai aumentando, você vai fazendo cursos que te aperfeiçoam, que cresce o teu potencial e você aumenta o teu superpoder. E aí sim você consegue escolher melhor. Isso para mim, gente, é uma das melhores coisas de saber do propósito, porque você sabe o que faz sentido e o que não faz. A escolha é rápida. Às vezes você fica horas matutando, essa vaga é boa, essa pessoa é legal. Se você sabe o propósito, muito mais fácil. Esse exemplo aqui, eu não acho que não vai dar tempo de eu mostrar, gente, que é o exemplo da Apple, como que o Steve Jobs aliou o propósito com o Wozniak. Quem viu o filme entende a história, né? Ou leu o livro. O propósito do Steve Jobs não era fazer as coisas diferentes, ele queria iniciar uma revolução. Esse era o dele. E aí eu fiz uma linha de como é que isso relaciona com o que, o como e o porquê dele. Eu tô deixando o slide aqui um pouquinho, depois se vocês quiserem ver gravado, para entender. Esse daqui é o Wozniak. Ele falava que qualquer homem, não importa o tamanho, podia tomar uma companhia. Ele queria, o propósito dele era sobre empoderar as pessoas. E ele acreditava que o que dele, o como, era através do computador pessoal, que foi o primeiro computador pessoal que tinha, que era o da Apple. E o propósito dele era entregar isso na mão das pessoas, esse empoderamento. Quando eles juntaram os dois, um de empoderar e o outro de revolucionar, eles fizeram a Apple, né? Que é mudar o status quo. Não é sobre tecnologia, é sobre mudar o status quo. Né? Tanto que eles podem fazer televisão, podem fazer computador, pode fazer iPod, iPad, não interessa. Eles estão mudando o status quo, eles mudam o mercado quando eles lançam a tecnologia deles, né? Então, esse é um grande exemplo de quando duas pessoas alinham um propósito, elas fazem coisas incríveis. Mas elas precisam saber qual é. E o que eu mais gosto, além disso, é que você se sente parte. Vocês já repararam que a logo da Apple, a maçã, quando você abre o computador, ela é virada para quem vê, não é virada para quem usa? Ela comunica. Eu sou parte desse grupo que muda o status quo, né?
E aí eu sinto que eu pertenço a ele. E quem vê aquele símbolo sabe que eu sou uma pessoa, um Apple lover, e que eu coloco a Branca de Neve aqui porque eu sou Disneyholic. E as pessoas já entendem muito do que é. Eu sou bobona, eu gosto dessas coisas e tal. E já sabem quem eu sou. Quem não é bobão vai me achar ridícula. Ótimo, melhor ainda, a gente não precisa se aproximar. Mas quem é bobão, que nem eu, a gente vai se aproximar e a gente vai se amar ainda mais. Por isso que é legal a gente deixar claro quem a gente é e o que a gente acredita. Porque a gente pertence a um grupo que faz muito mais sentido na nossa vida. E então, definir e declarar, gente, é o mais importante. Porque não adianta eu saber qual é o propósito e virar um segredo. Eu trouxe aqui o meu para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona, porque a gente está terminando, realmente no final eu só vou convidar vocês a fazer uma atividadezinha legal. Eu até vou sugerir aqui, quem quiser ficar um pouquinho mais, tá, gente? Pode ficar uns 10, 15 minutos, Carol, por você? Tem o tempo. Quem quiser, eu fico até... Não, brincadeira, gente, posso ficar mais tempo, mas... mas uns 10, 15 minutinhos, quem puder ficar, mas quem precisar ir também, a gente entende. Quem precisar ir também, não se incomode, porque a gente vai estar gravando e, enfim, eu vou botar meus contatos aqui no final. Quem quiser entrar em contato, tirar alguma dúvida específica, fiquem à vontade, tá, gente? Mas aqui eu trouxe o meu exemplo para tentar fazer isso aqui um pouquinho mais tangível, né? Então, o meu propósito é sobre construir ponte de palavra entre as pessoas e o seu potencial para que o mundo tenha mais significado e propósito. Meu propósito tem a ver com propósito. É redundante, mas é verdade. Por isso que eu trabalho com isso também. Mas eu faço isso de várias formas. Eu faço um trabalho corporativo, eu trabalho com engajamento, comunicação, sustentabilidade. Isso, para mim, se encaixa dentro desse propósito. Eu também dou mentoria de propósito, dou palestra, dou aula. E faço isso nas minhas relações com as pessoas, todos os meus círculos, sejam redes sociais, de amigos, família, toda conversa que eu tenho, ela já tem essa intenção, porque eu sei que esse é o meu propósito, eu sei que isso me faz feliz e faz o outro mais feliz também. Então, eu saber isso me dá essa intenção, e aí tudo que eu faço com mais satisfação. E aí a minha chance de impactar a vida do outro é muito maior, tá? E o meu como são os meus valores. Eu preciso ter autenticidade, eu preciso sentir que eu sou eu mesma, senão não rola para mim. Eu preciso poder ser eu mesma. Eu preciso ter humanidade, empatia, eu tenho que me conectar com a pessoa. É muito importante quando eu estou fazendo qualquer trabalho, seja individualmente ou seja em grupo, eu preciso de conexão emocional no que eu estou fazendo. Eu sou a abraçadora, amor, né? Chorona, total. Eu preciso de simplicidade e humor. Eu também tenho, como essa pessoa que eu trouxe o exemplo para vocês, um grande gosto pela leveza e simplicidade. Eu costumo dizer que eu não gosto do corporativez, mesmo trabalhando com comunicação institucional. Eu não gosto de corporativez, eu gosto de português claro. Então, isso é importante para mim, a simplicidade, a clareza. E tudo que eu faço com amor. Eu tenho que ter uma relação de amor. Pode ser com, gente, uma pessoa que eu encontro no elevador. Eu tento achar nela sempre um traço que eu falo, gostei disso nela. Acho que eu amo esse pedacinho dessa pessoa, mesmo que seja por 2 segundos. Eu realmente tento trazer o meu sentimento de amor nas coisas, nas tarefas, nas pessoas e nas relações, porque isso é importante para mim. Se eu não puder manifestar isso, é um como que atrapalha a minha realização de propósito, tá, gente? E aí, agora eu vou trazer para vocês algumas perguntas. Deixa eu até abrir aqui o chat. Carol, só uma pergunta. Eu trazendo as perguntas polêmicas, né? Traz. Bota fogo na casinha, vai. E quando dentro desse propósito, por exemplo, né? Eu, por exemplo, uma coisa... Eu nunca fiz um trabalho de propósito sério, assim, né? De realmente chegar na minha frase e tal. Mas ao longo dos anos a gente vai se conhecendo, a gente vai se buscando, né? A gente vai se entendendo. E hoje eu já entendo que a questão da comunicação, de levar empatia, de trabalhar a questão da vulnerabilidade, de olhar para cada pessoa com curiosidade, faz parte do meu propósito. Eu sou uma descobridora de pessoas, assim, sabe? Eu não consigo olhar para uma pessoa e simplesmente ver aquela pessoa do jeito que ela é. Eu gosto de ir além. E foi uma coisa que demorou muito tempo para eu descobrir, porque, na verdade, eu fugi disso durante muitos anos. Só que eu entendo que tem algumas coisas que
que me atrapalham nesse processo. E eu sempre trago a questão do conflito, né? Porque faz parte muito do meu trabalho. Justamente porque eu sempre fui muito fechada e eu muitas vezes agredia as pessoas. Só que eu descobri na minha terapia, um dia a minha terapeuta virou para mim e falou assim: Joyce, por mais que o seu propósito seja ser empática, você queira ser empática na sua vida, você nunca vai ser 100%. Então você precisa criar estratégias quando você não for. Porque vai ter momentos em que você está num momento de estresse, no momento que você está na correria e tudo mais, e que você acaba voltando a velha Joyce cavalo, tipo, que é bem isso, que passa por cima do outro e atropela e fala mais alto, enfim. Essa Joyce, ela sempre vai existir em mim. E eu acredito que a gente encontrar o nosso propósito também faz parte de a gente encontrar as nossas sombras e aprender a lidar com essas sombras e, inclusive, avisar as pessoas que você tem essa sombra. Em vez de simplesmente negar essas sombras, é você aceitar que elas existem e você negociar com elas. Porque senão você não vai ser feliz com elas, né? Dentro desse trabalho de propósito, você também vai trabalhando essas sombras, essa aceitação das sombras, né? Porque, assim, não adianta a gente achar que o mundo é lindo, maravilhoso, que você encontrou o teu propósito, agora você é luz e você vai ser luz o tempo todo, porque a gente é altamente complexo, né? Claro. Desculpa que eu acho a sua apresentação, mas são coisas que estão passando aqui pela minha cabeça. E eu acho ótimo, porque quanto mais real, quanto mais polêmico, mais eu gosto, porque, assim, é aquela coisa, não dá para ser foto de celebridade, tem que ser vida real, né? E isso é um problema real. Mas eu gosto muito, tá, gente, de traçar uma linha que delimita 2 campos. E quando a gente fala de mentoria de propósito, a gente fala de parir uma definição com as palavras certas que inspiram e me dão sentido e me facilitam de fazer escolha, me faz alinhar com tudo isso. Ao mesmo tempo, no processo onde eu acho aquilo que eu sou incrível, eu também vou me dando conta de que eu preciso não ser incrível o tempo inteiro, né? O seu potencial, você não realiza ele 24 horas, 7 dias por semana. Você, inclusive, sabe naquilo que você é maravilhoso em fazer e se dá o tempo do Netflix, se dá o tempo de chorar, se dá o tempo de falar, caramba, quer saber, hoje eu não vou ser incrível, não. E isso, inclusive, te dá mais força para acordar no dia que você não está bem, que você simplesmente vai ser cavala, e tudo bem, entendeu? Não tem problema. Só que quando a gente faz o processo do propósito, gente, eu vou responder a pergunta da Joy já de algumas que as pessoas estão falando aqui sobre a questão prática, né? O que acontece dentro do processo? Eu uso o método do Simon, que tem a ver com a gente basear a personalidade, que é o teste que eu mandei para vocês. Eu gosto disso, é uma mescla do que eu vim aprendendo sobre propósito com o método dele, que eu fiz o curso, e escutar as histórias. Dentro dessas histórias, é super comum vir coisas de como, o que e por que misturadas. O meu trabalho é esse. Eu vou separando para falar, não, isso não é por quê, isso é o quê. Isso não é o quê, isso é como. Vamos separando. Até que a gente vai limpando e eu tento ser a faísca para a pessoa falar, pronto, esse é o meu propósito. E aí eu vou entregando palavras que podem fazer sentido com base no que a pessoa me fala. É claro que às vezes eu escuto esse tipo de coisa. Eu escutei essa semana dessa menina de Singapura, uma fofa, uma querida, mas ela estava falando o tempo todo de que ela queria ter relações mais significativas, mas que ela via que tinha um muro nas relações e ela não entendia por quê. E eu passei para ela, eu fiquei 1 hora conversando com ela online e eu falei, você não é uma pessoa de muro, eu tô sentindo aqui, você é uma pessoa calorosa, você é uma pessoa aberta. Tem alguma coisa mais aí, mas eu não sou psicóloga. Dá vontade? Dá vontade de você dar uma cavada ali e fazer uma psicologia de bar. Eu não faço isso, gente, de verdade, porque eu acho irresponsável. E aí, já trazendo a tua coisa da genética do propósito, né? Meu pai é psiquiatra, minha mãe é psicóloga, eu devo ter aí uma veia psicóloga. Mas, eu, por causa disso, gente, óbvio que o meu propósito está alinhado com quem me criou. Eu acho que tem a ver com isso, né? Os meus valores estão alinhados com quem me criou.
Minha identidade está alinhada com quem me criou, e Freud diz até que com o desejo de quem me criou, principalmente, né? De atender desejo de pai, mãe, enfim. Aí esse é um buraco muito mais embaixo. Mas que justamente por respeito e ao trabalho de quem realmente tem capacidade para cavar aí por que é tão importante para você não ser cavala, ou por que você constrói barreiras nas suas relações que não deveriam estar aí. Eu vou ser muito sincera, gente. Eu tenho muito respeito pelo trabalho de quem faz isso. A minha família inteira é de psicólogos. E eu chego em momentos de mentoria que eu falo, olha, eu tô aqui para separar o teu quê, o teu como e o teu porquê. Eu não tô aqui para entender por que você tem essa barreira de relações, ou por que você não se sente à vontade em ser você mesma. Eu só tô aqui para dizer assim, olha, eu tô escutando que para você é importante ser autêntico, para você é importante você ser você mesmo. Tem gente que não valoriza tanto isso. O meu é um dos meus cômodos importantes. Eu preciso me sentir eu mesma, eu ser autêntica, eu manifestar a minha essência sem ter que maquiar, sem ter que adaptar muito, senão eu me sinto não autêntica. E isso não ressoa para mim. Agora, por que eu tenho isso e por que eu me sinto mal quando isso não acontece? Terapia. Eu faço há 15 anos, para mim é quase higiênico. E mega recomendo. Mas é uma linha importante que eu acho que até as pessoas que têm interesse em conhecer o propósito precisam saber. As pessoas que fazem comigo, eu falo muito. Isso aí é terapia, hein? Vamos para terapia. Mas eu tenho todo o prazer em usar o meu poder de palavra para apoiar no que, no como e no porquê. E aqui o pessoal perguntou muito sobre essa dica. É assim que funciona o processo, gente. Onde eu vou escutando história, e aí existem histórias específicas sobre situações específicas, sobre pessoas específicas que eu vou pedindo e perguntando. Para quem quer tentar fazer isso em casa, sozinho, né? Acho que é um terceiro webinar, mas a gente pode tentar falar rápido. É sobre você entender eu vou voltar para a tela só para as pessoas entenderem o ideal da gente tentar seguir quando tenta fazer em casa. Isso não é que nem mágico que fala, não façam sozinhos em casa, pode machucar. Não, pode tentar fazer. Qualquer coisa fala comigo que eu tento ajudar, mas sou superpoder, gente. Quem não fez o teste, dá uma olhada nas características fortes. Lembra de funções que durante a sua vida pessoal e profissional você entrou em flow. O que é flow? É aquilo que você faz por horas e esquece que está fazendo, que você ama fazer e que você geralmente escuta as pessoas falando. Puta, você faz isso super bem. Ou pergunta para as pessoas que alguém falou onde eu acho o teste. Se chama 16 personalidades. Bota lá no Google, vocês vão achar o link. Ele vai te dar um mapa de perfil e suas características fortes. Pergunta para as pessoas que fazem parte da sua vida. Me dá um exemplo de situação onde eu fiz diferença para você, onde eu te ajudei. E aí você vai começar a tentar encontrar o que eu tenho forte e gosto de fazer e o que eu faço eco para o mundo. Esses são 2 caminhos para um bom começo. Eu vou ser sincera, gente, não é tão simples. E é um processo. E às vezes, como alguém falou aqui, você vai mudando. Tá? Mas aí você, às vezes, consegue de fato encontrar, esse é o meu guarda-chuva, esse eu entendi que é o que faz mais sentido, eu estou conseguindo colocar tudo que eu amo fazer e que eu tenho um feedback positivo debaixo desse guarda-chuva. Isso quer dizer que você achou a sua definição. Eu costumo dizer, e eu vou terminar com isso também, que é quando você tem vontade de tatuar. Eu falei isso no primeiro, e até vai ser um convite que eu vou fazer para vocês com essa foto aqui. E esse convite, principalmente, ao invés da gente só sobreviver, vamos descobrir qual é essa luz, que, como a Joyce falou, gente, tá cheia de sombra. Não existe luz sem sombra. Luz não brilha o tempo todo. Quando a gente reflete, baixa uma sombra no chão e tudo bem, porque é o lado A e o lado B de toda luz, é a sombra. E, às vezes, eu acho a luz pela sombra, tá? Isso é muito legal. Acontece muito no processo de propósito, quando a pessoa fala assim, eu não gosto quando eu vejo isso no mundo, eu odeio injustiça. Eu me sinto mal quando acontece esse tipo de coisa. E é pelas sombras que eu acho a luz da pessoa. Isso acontece pra caramba e é super legal. Super legal. Porque se a gente for parar para pensar, foi pela sombra que eu achei minha luz, né? Porque
justamente o meu grande problema sempre foi me comunicar e foi justamente trabalhando a minha comunicação e ensinando outras pessoas que eu achei o meu propósito. Exatamente E isso. sabe o que é legal, gente? Quando a gente fala, uma das partes que para algumas pessoas é mais difícil é a parte do impacto. Ok, eu achei meu superpoder, descobri qual é a cor da minha capa, mas eu não sei aonde que eu quero fazer isso. O que eu quero mudar, o que eu quero impactar. E olha, a maior parte das vezes tem a ver com a sua principal dor, que é a sua principal sombra. E é aquilo que te doeu tanto em algum momento na sua vida que você tem a inspiração para mudar a vida de outras pessoas, para que elas possam se desacorrentar dessa sombra também. Então, isso é uma ótima dica também para a segunda parte da frase, que é o impacto, né? E aí, gente, eu faço esse convite aqui para vocês, para a gente brilhar e iluminar o mundo, ao invés de só sobreviver, né? Porque a gente está meio que no modo sobrevivência. E aí eu estou fazendo um paralelo com o modo quarentena, né? Mas ao mesmo tempo, acho que a gente faz isso, a gente vive no automático pra caramba, né? O tempo inteiro. E tem uma hora que aí dá o vazio. E quando a gente consegue fazer escolhas, é maravilhoso. É sobre propósito. Aqui eu agradeço e convido vocês. Essa foto aqui, gente, é uma das minhas tatuagens que ia ser eu não falo que ela é um dos meus propósitos, porque ela não é a minha filhota, a Tasmania Sossô. Aqui ela parece, né, um anjo, né? Quem olha assim fala, ai, que fofa, calminha. Uma quarentena com ela. Aí, gente, o que eu convido aqui vocês? Eu sou muito jovem, então eu acabei de criar a pedidos e conselhos dos meus amigos que quase me sacudiram e falaram, Carol, você que precisa de um Insta para Pulsa, que é a Pulsa Propósito, onde eu faço essa consultoria e mentoria. E ele nasceu hoje, vocês estão sendo felizardos de conhecer hoje. Eu agora brinquei, genial a minha brincadeira, que não é um Instagram, é um Inspiragram. Genial, né? A gente pode falar, ficou ótimo. Tá, não. Então, aqui eu tô convidando vocês para passar lá. E aqui, por que eu fiz essa tatu, gente? Porque é sobre o meu propósito e porque propósito é de viver com propósito, dar sentido para as coisas e de propósito, que é colocar intenção naquilo que a gente faz. Os dois juntos é importante. Não adianta eu achar o meu sentido e não intencionar isso nas coisas que eu faço. E não adianta eu fazer escolhas uma intenção. Na verdade, eu não estou escolhendo, eu estou só sobrevivendo. Estou indo que nem folha no vento, né? Então, é sobre direção e escolha. E eu convido vocês para passar lá e dar o exemplo, porque eu adoro compartilhar com a maior vulnerabilidade possível. Eu não gosto de coisa fofa, gente. Eu gosto de coisa, tipo, difícil, feia, estranha. Porque é isso que conecta as pessoas, como a minha querida Brené Brown fala. Compartilhem lá o que é difícil para vocês, comentem nessa foto que eu coloquei lá hoje. O que é difícil para você fazer em termos de intenção e sentido, né? E aí, quem comentar lá, eu vou sortear uma mentoria de propósito para presentear com o meu propósito. E aí eu espero que vocês tenham gostado, que tenha ficado prático, que tenha ido para a vida real, né? Eu vou botar aqui os contatos, gente. Quem quiser falar comigo, tirar dúvida, xingar pode também, tá? Sem problema. Esse exemplo do guarda-chuva, ele super funcionou para mim. Eu, por exemplo, tenho a minha carreira corporativa e ela faz sentido? Puta sentido, eu amo o que eu faço, eu adoro. E ao mesmo tempo começou a aparecer, por manifestação de propósito, que eu nem sabia direito sobre esse tema que eu adoro, a Joy sempre está comigo nessa jornada como uma amiga que incentiva e tal. E, gente, juro, eu fui quase puxada. Eu não vou falar que foi intenção, eu planejei, começar a trabalhar com propósito. E eu vou contar, para terminar, eu vou contar essa história para vocês de como isso foi uma das histórias até que fez o meu propósito, uma das histórias centrais do meu processo de storytelling. Eu um dia fui deixar a minha filha na escola e a Tasmania fofa lá, cara de anjo, porém capeta,
quando eu deixo ela na escola, ela chora, mas ela grita e ela agarra na minha perna. E ela hoje tem 4 anos, mas ela faz isso desde os 2, tadinha. É difícil para ela. E toda vez eu fico e eu converso, falo, dou uma atenção. E um dia eu estava com ela e finalmente, depois de 1h30, ela sentada, suada, descabelada no chão da escola, eu consegui convencer ela a me deixar ir para o trabalho. E aí a professora veio na melhor das intenções e falou assim: Sossô, deixa a mamãe ir, ela precisa ir para o trabalho. Tem que ganhar dinheiro, Sossô, para pagar a conta, para pagar a casa, né? Gente, eu já tinha conseguido, eu já estava 1h30 num trabalho de convencimento ali, e aí ela me falou isso. E eu sei que foi a melhor das intenções, porque é uma querida professora dela. Mas eu não aguentei, eu dei meia volta. Botei 1h30 a perder, porque eu tive que me reaproximar de Sossô. Voltei, me abaixei na altura dos olhos da minha filha, peguei a professora, falei, abaixa aqui também, por favor. E a gente ficou as 3 abaixadinhas assim no chão. E eu falei para ela, Sossô, a mamãe ganha dinheiro quando trabalha, mas não é por isso que eu estou indo trabalhar. Eu estou indo trabalhar porque eu amo o meu trabalho. Eu me divirto no meu trabalho. Eu adoro o que eu faço. E é claro que eu sinto muita saudade de você. Mas é só porque eu amo tanto o que eu faço que eu consigo suportar essa saudade, que eu sei que também você também tem, ficando o dia todo longe de mim. Porque se não fosse isso, gente, eu juro que eu não conseguia, porque eu amo demais ela também. E eu falei isso, eu falei, entendeu o que é trabalho? Trabalho não é para pagar a conta. Aí eu olhei para a professora e falei assim, quer ver, Sossô? E falei o nome da professora e falei, fulana, você tá aqui para pagar a conta? Aí ela me olhou, regalou o olho assim e falou, não, eu tô aqui porque eu amo as crianças, elas são quase filhos para mim. Aí eu falei, então. Aí a Sossô olhou para ela e falou, professora, obrigada. Obrigada por estar aqui com a gente. Eu te amo. E aí ela abraçou, a professora começou a chorar, eu comecei a chorar, as 3 começaram a chorar. E eu levantei e falei, filha, agora eu vou pro trabalho. Mas eu vou feliz. Levantei e a professora ainda deu tempo de me alcançar e falar, posso te abraçar? Eu falei, claro. E aí ela me abraçou e falou, obrigada. Porque hoje eu me lembrei de uma coisa que quando eu escolhi a carreira de professora, eu tinha me esquecido, porque todo dia eu escuto os pais falando para as crianças assim, filho, eu tenho que ir, eu tenho que pagar conta. Sabe aquele brinquedo que você adora? Eu preciso ir para poder comprar ele. E a criança vai correlacionando isso e achando que trabalho é isso. E eu me esqueci que não foi por isso que eu escolhi a minha profissão. E hoje, quando você me agachou ali do lado da Sossô e falou aquilo, e ela me agradeceu pelo meu trabalho, eu me reconectei com o meu porquê, de porquê que eu escolhi ser professora. Porque eu amo as crianças e eu faço por isso, não é para ganhar dinheiro. Obrigada. Agora eu nunca mais, não importa o quanto a criança chore, eu vou falar que o papai e a mamãe têm que ir porque tem que ganhar dinheiro. Falei, obrigada, porque a gente está construindo um mundo onde trabalho é significado, trabalho é realização de propósito. Não fala isso para as crianças, senão elas vão aprender. Então, gente, eu fecho com a história que tem tudo a ver com o meu propósito e que, para mim, foi o guarda-chuva que fez todo sentido de quando eu trabalho com RH, eu amo. Porque eu consigo fazer parte da vida das pessoas para entenderem que trabalho é o que a gente faz 1/3 da vida. Então, tem que ser bom pra caramba. Tem que ser gostoso. E eu tenho que me sentir incrível e único naquilo que eu faço. Eu me sinto assim quando eu trabalho na empresa, no RH. E isso foi me puxando, que foi uma coisa que eu fui falando sobre propósito, sobre ressignificar trabalho, que aí eu comecei a me interessar sobre propósito, comecei a falar e começou a ter pessoas me perguntando como é que eu faço para fazer, e aí eu comecei a estudar pra caramba, porque aí eu precisava achar o como, para ajudar as pessoas a ressignificarem trabalho. E isso foi me puxando, mas foi porque eu amo tanto o meu porquê que isso aconteceu, que agora eu posso estar aqui falando para vocês e trazendo métodos super legais de como você conseguir achar o seu porquê, por causa do meu porquê. Se eu tivesse ido por, eu quero trabalhar com propósito, quero ficar famosa, quero vender mentoria e tal, eu acho que eu nem estava aqui, gente, eu acho que eu nem tinha chegado aqui. Então,
Que bom que a Joy falou isso, ela tá se acabando de chorar. Tô, né? Foda. Depois eu te abraço à distância. Fofinha, tá chorando. Agora você está entendendo, né? Por que eu me apaixonei por essa pessoa. Ai, eu te amo, te amo. Sim. Eu sou pouco emocional, né, gente? Gente, eu queria agradecer novamente a Carol, dá vontade de ficar aqui escutando ela pro resto da vida, né? E abrir um pouquinho o microfone para vocês aí, só para a gente terminar. A gente já passou muito tempo, mas eu gosto sempre de fechar uma palavrinha de vocês também, para ela sentir um pouquinho desse carinho, né? Eu sei que vocês estão escrevendo no chat aqui. Quero saber Que o que emoção você... é vida, Carol. Parabéns pela sua história. Fiquei realmente emocionada aqui também. Ai, que bom, que bom. Muito bonita, né? E que você siga sempre assim, fazendo diferença na sua vida, na vida da sua filha, nas nossas, né? Na vida de quem você encontrar aí pelo seu caminho. Tomara. Parabéns e parabéns pela coragem de ir pro Insta, né? Porque, olha, precisa. Eu sou, tipo, velhinha. Meu Insta é paradaço, morto. Eu trabalho, mas eu sou zero rede social. Joyce me dá cada puxão de orelha. Ela me fala, mas que coisa horrível. Como que você não tem o Insta? Como que você não interage online? Eu sou, olha, muito velhinha, mas agora eu tô jovem. Eu fiz o Insta, todo mundo falou que ela faz o Insta do propósito, posta lá, as pessoas vão achar legal. Então tá bom, gente. Acho dá que a tudo certo. Tá tudo certo. Carol, Beatriz. Oi, Beatriz. Oi. Eita, tem um cachorro aí. Alô? Posso falar? É a Bia. Pode. É o seguinte, Carol, parabéns, adorei. Muitas inspirações e transpirações. Agora, eu gostaria de saber, que se passou rápido, essa ligação, essa conexão de propósito e luz, que você colocou figuras, né, com luzes e estrelas e luzes. E aí eu queria saber como chegou a isso. Qual é a sua, porque eu falo muito em luz, e eu queria saber a sua ligação com isso. Olha, Bia, eu vou te mostrar uma coisa. A Joyce já sabe o que eu vou mostrar. Ai, meu Deus. Eu também tatuei luz. E para frente é luz e do outro é azul. Azul tem a ver com a Sofia para mim. E aí é um significado à parte, mas eu não vou me estender. Por que eu acho que é luz, tá? Porque eu acho que todo mundo tem uma luz, assim, que é o superpoder, né? E eu acho que quando essa luz está acesa, a pessoa brilha e é nítido para todo mundo. Uma luz pode estar no escuro ou pode estar na presença de outra luz. Quando está com outra luz, aquilo se some e faz uma luz maior ainda. Que eu acho que tem tudo a ver com o propósito de realização de superpoder, né? A nossa luz é o nosso superpoder. E quando ela está apagada, ninguém vê, nem ela. E aí ela fica no escuro e não consegue brilhar para também iluminar o caminho do outro. E eu gosto da luz porque ela é uma coisa que é boa para a gente mesmo, porque tira a gente da escuridão. E por mais que a gente não tenha a intenção, ela tira o outro da escuridão também. Por isso que eu acho que o superpoder e o propósito tem tudo a ver com isso, né? Porque é uma coisa que faz bem pra gente, e mesmo que a gente não tenha esse objetivo, eu acho que a chama da tocha, a chama da fogueira, a chama da faísca, a luz do sol, a luz da lua, estão ali, não estão com a intenção necessariamente de iluminar, mas acabam iluminando a vida do outro. E só aí é que a luz tem um brilho realmente intenso. Então, eu sempre faço essa metáfora com a luz, porque eu acho muito legal essa questão de ser boa para mim, para o outro, e de que quando ela está apagada, nem eu nem o outro vê. Isso mesmo. E ontem eu estava escrevendo uma palestra que eu vou dar, e eu comecei para poder apresentar o nome da palestra, que era Propósito, Servir com Amor, eu coloquei o que, como e o porquê. E no porquê eu coloquei para deixar sua luz brilhar. É isso aí. Deixar a luz do grupo brilhar. E achei interessante quando você colocou isso, porque é o que eu sigo. Agradecida. Obrigada por compartilhar, pelas tuas palavras. Obrigada, Sueli, também, que eu nem agradeci pelas palavras também. Fico super grata. E sabe o que é legal? Eu descobri com esse processo de apoiar as pessoas a achar e nomear a sua luz,
que isso é um dos passos mais importantes do brilhar. É saber qual é a sua luz, porque eu acho que as pessoas não sabem. E quanto mais eu vou conversando com as pessoas, mais eu vejo elas não sabendo qual é a sua luz, qual é a cor da luz, qual é o tamanho da chama, aonde que ela é escura, aonde que ela brilha, que é a questão do superpoder e aonde que eu quero, para onde eu quero levar a minha chaminha, né? Qual é a escuridão que eu quero iluminar? E é por isso que eu confio tanto e tenho me surpreendido cada vez mais com esse processo de apoiar as pessoas a definirem o propósito, porque se você não nomeia, a luz não acende. Isso é muito bizarro. As pessoas têm um feeling do que elas são boas, elas vão na vida fazendo escolhas, mas quando você... Parece uma mágica, quando você nomeia, puf, a chama acende, mas você precisa nomear. Carol, a Mariângela tá com a mãozinha levantada. E aí vamos fechar, né? Tá bom. 22. A gente quer ficar falando, né? Deixa eu falar. Eu queria te agradecer, foi maravilhoso. Amei. Obrigada. Foi, sabe, me lembrou assim, como eu me sinto quando o pessoal sorri com a ajuda que a gente dá, sabe? Se ilumina, né? Se sai bem nas coisas que está fazendo. Eu acho que quando a pessoa brilha, você brilha mais ainda, porque essa luz reflete em você. Eu acho que você sentir a realização do outro é tão gratificante quanto você se realizar. Eu acho que é justamente isso que move, essa emoção que você passa, sabe? O retorno de quem diz que você foi um diferencial na vida dela. Eu acho que é isso que vai te dando mais vontade de fazer, de chegar junto. E realmente, mesmo você não fazendo o que você gosta todo dia, mas tem sempre algo que te motiva a estar junto dos outros, que é ajudar. Eu acho que isso é o retorno maior da vida de qualquer pessoa, é você sentir que você foi diferente, que você fez uma diferença, que você contribuiu, que você ajudou, que você deu parte do que você tinha, que é seu conhecimento. Que uma frase que eu escutei quando eu trabalhava, que perguntaram assim: quando você aprende alguma coisa na sua empresa, o conhecimento é seu ou é da empresa? Aí a pessoa respondeu: não, o conhecimento é meu. Agora, eu vou compartilhar se eu quiser e com quem eu quiser, mas eu posso usá-lo para a empresa. Agora, quanto a compartilhar, essa decisão é minha, não é da empresa. Poxa, eu achei aquilo, até hoje me persegue aqui pra mim. Porque o conhecimento, quando ele passa a ser seu, você compartilha e dá para quem você quiser, na hora que você quiser e quando você achar necessário. E essa decisão é o que é mais bonito, né? Né, Mariângela? Eu acho, primeiro, obrigada por falar, as suas palavras também, muita gratidão. E eu acho que a gente só entrega o nosso melhor, seja conhecimento, seja talento, seja superpoder, o que for, tempo. Mas a gente entrega só o nosso melhor, a nossa melhor versão para uma empresa quando a gente conecta os propósitos, né? Quando a gente sabe o que a gente está fazendo ali, aquilo tem sentido, e tem sentido o propósito daquela empresa, os valores daquela empresa, o meu como está alinhado com o como da empresa, as pessoas a que eu me sinto parte no grupo também me alimentam de uma causa maior, então, e aí que eu decido usar a minha melhor versão, senão eu dou o arroz com feijão ali só para poder pagar a conta. Isso que você falou da gente juntar as chamas, né? A gente faz uma chama ainda maior, mas eu preciso sempre ver a luz do outro, né? Eu preciso saber, você tem luz? Qual é a sua luz? Vamos juntar? A minha chama faz sentido com a tua chama. Vamos criar algo incrível? Então, por isso que eu trago esse ponto do alinhamento ali dos planetas, quando a gente fala da luz do propósito, que é quando a gente alinha com o outro e quando a gente alinha com o da empresa, é muito satisfatório. Para uma empresa pode dar muito mais lucro e produtividade, por que não? É um dos objetivos de existir de uma empresa. Para mim, traz satisfação. E a gente está acostumado a entender que reconhecimento é aumento de salário, ser promovido no cargo, e tudo bem a gente achar isso porque é o que falam para a gente a vida inteira. Só que reconhecimento de verdade é isso. É quando eu falo, eu vi a tua luz. Eu sei qual a diferença que você fez na minha vida. Você é incrível nisso.
faz mais isso, você é incrível nisso, faz mais isso. Ou você mudou a minha vida quando você fez isso. Faz por outra pessoa, faz mais comigo, né? Isso é reconhecimento de verdade. Eu reconheço a tua luz. Não tem a ver com salário, não tem a ver com promoção, né? Que é isso que a gente, quando sabe qual é o propósito do outro, quando o outro alimenta o meu propósito também, a gente brilha, de verdade, né? Muito melhor do que aumento de salário e promoção. É consequência. Quando você brilha, você acaba tendo uma carreira maravilhosa, né? Mas é uma consequência só, né? Obrigada, Mariângela. Alguém mais quer falar mais alguma coisa? Bom, eu tô aqui fazendo o papel da chata, que tem horário com as coisas. Mas assim, eu vou deixar de ser controladora e deixar vocês conversando até 4 da tarde. Tipo, 1h40, agora que eu vi, meu Deus. Era só na verdade foi intencional, eu estava só exemplificando que quando a gente está em manifestação de propósito, o tempo não passa. Era só para exemplificar mesmo.